Olá pessoal, fala aí, beleza? Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui ao que a gente vinha falando, né? Então a gente viu no último vídeo a questão de pressão e que a pressão é distribuída igualmente entre todos os pontos de um fluido, né? Então beleza. Então como a pressão é distribuída ao longo do... não igualmente, né? Porque varia com a altura, né? Mas ela é distribuída ao longo dos pontos do seu fluido, né? Do seu líquido, né? E como ela aumenta com a profundidade, então deve existir uma resultante para cima tendendo a reduzir o peso do objeto, né? Por exemplo, olha para essa figura aqui, eu tenho um cubo aqui embaixo, imerso nesse líquido aqui, né? A pressão é uma força, como a gente viu, a pressão exerce força sempre perpendicular à superfície, né? Então se eu pego essas duas superfícies laterais aqui, essa lateral direita e essa lateral esquerda, como elas duas estão na mesma altura, né, do topo do líquido, então essa força daqui, o módulo dessa força vai ser igual ao módulo dessa força aqui, né? Ou seja, as forças vão se cancelar nessa direção horizontal aqui, né? Então o cubinho ele não vai sair andando para a direita, né, nem para a esquerda, né? Bem intuitivo isso, né? Por conta disso, porque essa força aqui ela é igual a essa força aqui. O mesmo vale para cá, para frente e para trás aqui, mesma coisa. Essas duas forças aqui estão na mesma altura, né? Agora, isso não é a mesma coisa, isso não vale, né, para essa face superior aqui, para essa face inferior aqui. A face superior está numa altura menor, não é, do que essa face inferior aqui, né? Então, como aqui a altura é menor, a pressão aqui vai ser menor, então a força vai ser menor empurrando o cubo para baixo. Mas a força que a pressão exerce aqui empurrando o cubo para cima, ela é maior, porque a altura dessa superfície inferior até a superfície do líquido, ela é maior, né? Então tem um desbalanceamento aqui dessa força de cima com a força de baixo, né? E o que acontece? Tem uma resultante, né? E a resultante é uma força apontada para cima, certo? E essa resultante a gente denomina de força de empuxo, né? Essa força, por exemplo, de empuxo que faz com que você pegue um objeto, né, que afunde, por exemplo, a gente já vai ver qual é a condição que precisa ter para um objeto afundar ou não, né? Mas se você pega um objeto que ele afunda, você bota ele na água, bota na piscina, por exemplo, você vai ver que o peso dele aparente diminuiu, parece que ele está mais leve embaixo d'água. Quando você tira ele, parece que ele fica mais pesado, né? Ele fica mais leve embaixo d'água exatamente por conta dessa força de empuxo, que tende a contrabalancear o peso. O peso é uma força para baixo e a força de empuxo é uma força para cima, né? E acaba reduzindo um pouco o valor desse peso, né? Então vamos lá. Tem um camarada aqui que você já deve ter ouvido falar, que é o Arquimedes, né? E ele tem um princípio, né? Qual é o princípio de Arquimedes, né? Ele diz o seguinte: todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força, denominada força de empuxo, na direção vertical e sentido para cima, cujo módulo é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado, né? O que é isso? Que zona é essa que o Arquimedes falou pra gente aí? A força de empuxo vocês já pegaram, né? Já entenderam, né? Beleza, o que o Arquimedes fala basicamente é o seguinte: ele te diz o módulo dessa força, o quão forte é essa força de empuxo para cima, né? Ele diz o seguinte: o módulo dessa força ela é igual ao módulo do peso do volume de fluido deslocado, né? Então imagina o seguinte, nessa situação aqui, eu botei uma batata esquisitona dentro desse fluido aqui, certo? Essa batata ela tem um determinado volume, certo? Então ela deslocou uma certa quantidade de volume aqui, certo? Ela ocupa um certo volume aqui embaixo, não ocupa? Ela deslocou o volume de líquido, tinha líquido aqui, né? E eu botei a batata, não tem mais líquido aqui, esse líquido subiu aqui, foi aqui para fora. Então ela deslocou determinado volume, certo?
O peso de água, desse volume, de água do líquido, né? Do líquido que ela está imersa, o peso desse volume de líquido aqui que ela deslocou é o valor da força de empuxo que ela faz, que o líquido exerce sobre a batata, né? Então, em termos matemáticos, a gente tem a força de empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. A densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, eu tenho a massa do líquido deslocado, né? Então, a massa do líquido deslocado, que é dado por esses dois caras aqui, vezes o G, eu tenho a força. Então, eu tenho a força de empuxo, tá? Essa figura aqui, ela é legal também porque vocês percebem que essas setinhas são os vetores de força, né, que existem por conta da pressão do líquido, né? Vocês percebem que o vetor de força ele é menor do que aqui embaixo, né? Porque aqui a altura é menor do que a altura aqui, né? Então, olhando para essa figura aqui, claramente vocês já conseguem perceber que todos esses vetores de força aqui, se eu somar todos esses vetores, não vai dar zero. Eu vou ter uma resultante para cima, né? Porque os vetores aqui são muito maiores em módulo, né, que é o comprimento do vetor, do que aqui em cima. Então vai ter uma resultante aqui para cima, né? Agora, se essa batata ela vai começar a andar para cima, indo na direção da superfície, ou se ela vai ficar em equilíbrio, ou se ela vai descer por conta do peso, aí é outra história. Aí depende do valor do peso dela, que a gente não sabe, né? A gente sabe o valor do empuxo, que a gente consegue calcular assim, é o volume de líquido deslocado, que nesse caso aqui é o volume da própria batata aqui, vezes a densidade, né, ou massa específica do líquido aqui, vezes a gravidade. Pronto, calculamos o empuxo. Tá? E é exatamente essa força de empuxo que faz com que objetos, navios, flutuem. É exatamente essa força que existe aqui, que é sempre de baixo para cima, que ocorre por conta da pressão do líquido agindo em toda a superfície do teu objeto. Tá? Beleza. E agora, para a gente fechar, vamos ver qual é a condição que um objeto precisa ter para que ele flutue ou não, né? Então vamos lá. Imagina agora uma esfera maciça que é completamente submersa, né? Tá toda dentro da água, do líquido, né? Dentro do líquido, a esfera flutua, ou seja, o seu peso se cancela com a força de empuxo. Ou seja, ela está lá dentro do líquido, está lá submersa, mas ela está flutuando lá embaixo, ela não está caindo rumo na direção da base do recipiente e nem caminhando na direção da superfície, ficando com a pontinha para fora, né? Ela está paradinha lá no meio, né? Então, dessa forma, como ela tem equilíbrio, a força peso se cancela com a força de empuxo, né? Força peso para baixo, força de empuxo para cima, né? Pergunta: qual é a densidade dessa esfera? Né? Densidade, como vocês lembram, é a massa da esfera dividido pelo volume dela, né? Isso é a densidade da esfera. Qual é a densidade da esfera? Bom, vamos lá. O peso dela é mg, né? Então o cara quer saber isso. M, a gente pode reescrever M com a massa específica ou densidade. Densidade da esfera vezes o volume da esfera. Tá? Isso daqui, esses dois aqui é a massa da esfera vezes a gravidade, o peso da esfera. Beleza. Outra força, impulso, denominado pela letra E, que é a massa específica ou densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Tá? Como a esfera está completamente submersa, o volume da esfera é igual ao volume de líquido deslocado. Certo? Todo o volume da esfera deslocou o volume de líquido porque a esfera está completamente submersa. Se ela estivesse parcialmente submersa, só uma parte do volume da esfera que deslocou o volume de líquido, porque a outra parte está para fora, né? Nesse caso não, a esfera está toda dentro do líquido, todo o volume da esfera deslocou o volume de líquido. Então o VE é igual ao nosso VL. Né? Então, se eu igualar o peso ao empuxo, porque a esfera tem equilíbrio, eu tenho que esse camarada igual a esse camarada aqui, né? Peso igual ao empuxo, posso cortar G, um V igual a V, posso cortar V com VL aqui, e eu tenho o que? A densidade da esfera é igual à densidade do líquido. Olha que interessante.
Então quer dizer que a densidade de uma esfera é igual à densidade do líquido. É a condição para que o objeto, nesse caso a esfera, fique flutuando. Perceba que aqui eu botei uma esfera, mas não necessariamente precisa ser uma esfera, pode ser qualquer objeto. Se a densidade dele, do objeto, né, a massa dele dividida pelo volume, for igual à densidade do líquido, ele fica flutuando submerso lá dentro, né, lá embaixo. Agora imagina que a densidade dele é um pouco maior. Como é que eu faço para aumentar a densidade do meu objeto, por exemplo? Né, se eu fixar o volume dele, eu aumento a massa dele, certo? Se eu aumento a massa dele fixando o volume, eu aumento a densidade dele, né? Se eu faço isso, ele fica mais denso que a densidade do líquido, o que ele faz? Ele vai afundar. Né? Intuitivamente vocês conseguem imaginar esse tipo de situação. Né? Imagina que eu tenho essa esfera flutuando no meio do meu líquido e ela tem a sua massa aumentada por uma ação divina, qualquer coisa do tipo. Se a sua massa dessa esfera aumentar sem o seu volume aumentar, ela vai cair. Né? Agora, por outro lado, se essa densidade dessa esfera for menor do que a densidade do líquido, o impulso vai ganhar força-peso e essa esfera vai subir para a superfície, né? E vai flutuar lá em cima, igual essa bolinha de tênis aqui, ficando só uma parte dela para fora d'água. Né? Porque essa parte, esse volume da esfera que está para fora d'água, diminui o volume de líquido deslocado. Se eu diminuo o volume de líquido deslocado, aqui, eu diminuo a força de empuxo. Pronto. Né? Aí eu diminuo a força de empuxo até que ela é igual à força-peso. Quando as duas estão iguais, beleza, mil maravilhas. Né? O meu objeto fica em equilíbrio, flutuando aqui, com uma parte para dentro e uma parte para fora. Tá? Então essa é a condição de flutuabilidade. A densidade do objeto comparado com a densidade do líquido. Né? Um navio, por exemplo. Um navio, vocês podem pensar, pô, mas o navio ele é feito de aço, né? Aço é pesado. Pega uma esfera de aço, um pedaço de aço aí, vai no ferreiro, pega, joga no copo d'água, joga na piscina, vê se não vai afundar. Claro que vai afundar. Mas o navio não afunda. Por quê? Porque o navio ele não é feito inteiramente de aço. Isso daqui, dentro desse navio aqui, não é maciço o aço. Aqui dentro tem ar, aqui dentro. Tem algumas pessoas andam aqui dentro. Né? Então, se você conseguir pegar esse navio todo, botar numa balança, você tem a massa dele. Certo? Agora, se você pegar o volume todo desse navio aqui e dividir um pelo outro, dividir a massa pelo navio, a massa do navio dividir pelo volume todo dele aqui, você vai ver que vai dar uma densidade menor do que a densidade da água. Por isso que ele flutua. Né? Porque aqui dentro, como a gente viu, tem ar. E o ar tem uma densidade menor do que a da água. Né? Então, se você fizer meio que uma média ponderada assim, da densidade do aço, que é maior do que a da água, com a densidade do ar que tem aqui dentro também, fizer essa média ponderada, você vai chegar na densidade do corpo total. A densidade do corpo, que é o que importa, é menor do que a densidade do líquido. Então, ele flutua. Beleza, gente? Espero que não tenha ficado confuso, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode mandar mensagem, inbox, deixando nos comentários lá do vídeo no Facebook, qualquer coisa que a gente tenta resolver. Tá bom? Tem uns exercícios na página do curso, na apostila do curso, tá? Os exercícios do 1 ao 13, da página 222 até a 225. Tá? E tem também, como eu sempre gosto de trazer para vocês, um aplicativo aqui, de uma simulação nesse site aqui da Universidade do Colorado, né, que eu já mencionei para vocês, só que eu não consegui abrir no meu notebook, porque precisa de um Adobe instalado e tem umas tretas aqui, eu uso Linux, aí me enrolei, não consegui. Tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, copie esse link aqui que eu vou botar esse PDF lá no drive do grupo e joga no navegador e provavelmente vocês vão conseguir abrir. E vocês vão conseguir brincar um pouco com esse aplicativo aqui que fala sobre flutuabilidade, né? Então ele permite com que você altere a densidade de objetos e você vai percebendo se o objeto afunda, se ele flutua, se ele fica em equilíbrio, né? Quando as densidades do líquido e do objeto forem iguais.
Então dá para você ir brincando e vendo, pegando mais a manha sobre o que a gente aprendeu hoje. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado e beijos até o próximo vídeo.